E hoje, analista, você vai aprender como inovar e ajudar a equipe a inovar para se destacar e conseguir a sua promoção. É sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Julerdi e, como eu disse agora há pouco, eu ajudo analistas a alcançarem o seu cargo de liderança numa grande empresa, porque eu sei que esse é o sonho da maioria, conseguir crescer, prosperar e usufruir de todo o potencial que uma grande empresa pode trazer para sua carreira, para sua vida e para sua qualidade de vida. Indo direto ao ponto, pessoal. Eu vejo tantos analistas que me falam, poxa, eu vejo as empresas falando muito sobre inovação, a importância de inovar, e eu quero desenvolver essa habilidade, essa competência, eu quero me destacar com essa competência, com essa maneira de trabalhar. Como que eu deveria começar? O que eu deveria fazer? E aí, o que eu vejo é o seguinte: é, inovar, pessoal, é você mudar a sua maneira habitual de pensar. Por quê? O nosso cérebro, ele quer poupar energia. Ele faz isso para nos preservar, isso é ótimo. É uma máquina que trabalha a nosso favor para nos ajudar. Então, ela constrói uma maneira de pensar e de executar as coisas e quer repetir aquele caminho sempre que possível para poupar energia, porque aí você entra no seu modo automático de fazer e você não precisa ficar sempre pensando o que está fazendo. Por exemplo, imagina sobre como você quando você aprendeu a andar de bicicleta. Para aprender a andar de bicicleta a primeira vez, eu tenho uma filha, né, a Alice. Ela tem 7 anos, ela anda de bicicleta, mas ainda não tiramos as duas rodinhas da bicicleta. E está nesse desafio agora. E para ela é muito complexo andar na bicicleta sem as duas rodinhas e manter o equilíbrio. Para ela é muito complexo. Para mim, para minha esposa, para quem você que já está acostumado, é super simples. Você anda de bicicleta sem pensar, você anda de bicicleta contemplando a paisagem, pensando em alguma coisa, olhando para o outro lado. Você domina essa arte. Porque o teu cérebro, primeiro, colocou muita energia para entender como fazer. Caramba, eu tenho que pedalar, ao mesmo tempo minha mão tem que dar a direção, eu tenho que estar concentrado aqui se o meu peso está tendenciando para a esquerda, para a direita, para poder contrabalancear. No começo, você foca só naquilo que você está fazendo e não pensa mais nada, não consegue olhar para mais lugar nenhum. Mas depois que você entendeu a mecânica e o teu cérebro acostumou aquele caminho de como executar andar de bicicleta, ele faz aquilo de maneira automática e te libera para pensar e fazer outras coisas. Só que você vai andar de bicicleta sempre da mesma vez. Se algum dia, ao invés de pedalar fazendo aquele movimento circular, né, orbital, se eu falar que você tem que ficar fazendo um movimento para frente e para trás, a tua mente vai ter que se concentrar nisso. E é aí que está a magia da inovação. A gente entra na empresa, nas organizações e se prepara para como fazer alguma coisa. E da primeira vez que a gente pensa como fazer, a gente coloca muita energia, vai, erra, acerta, até que a gente constrói a maneira de fazer. Um processo de atendimento, uma maneira de fabricar um produto, uma maneira de atender um cliente. Até dar certo, a gente acerta e erra e coloca muita energia. Mas depois que deu certo, a gente repete aquela mesma maneira de fazer várias vezes para poupar energia. E aí, quando a gente fala agora mude, como no exemplo da bicicleta, ao invés de pedalar fazendo o movimento orbital, pedale fazendo para trás e para frente, na hora que eu peço a mudança, você tem que colocar muita energia de novo. E aí o que, que o cérebro pensa? Ai, caramba, isso vai me cansar, isso vai me dar trabalho. Eu queria tanto continuar fazendo do jeito que eu já fazia, porque funcionava. Para que, que vou mudar a maneira de pedalar? Ah, isso é invenção de moda, deixa isso para lá. E sabota a nova maneira de fazer, mesmo sem saber se ela é melhor ou pior. Volta ao velho hábito, porque aquilo poupa energia. É isso que o teu cérebro faz por você. Então, inovação é você quebrar o hábito de pensar sempre da mesma maneira, porque o teu cérebro quer fazer isso para poupar energia. E você precisa ativar isso na tua mente e falar, cérebro, eu estou disposto a investir energia nisso, eu quero me tornar bom em inovação. E outra, cérebro, quem manda aqui sou eu, não é você. Eu sei que você quer me preservar, mas eu estou falando, vamos gastar energia, vamos ficar cansado, porque isso é o melhor para a gente agora. Qual é um grande erro que eu vejo, né? São as pessoas que caem na armadilha do que a gente chama de anticorpos da inovação. Você tá lá, né? Poxa, andar de bicicleta, pedalando de maneira orbital, funciona, é o ideal. E alguém fala, não, mas vamos fazer como se fosse um movimento de esqui, sabe por quê? Porque quando você pedala fazendo um movimento orbital, às vezes o pedal
o pedal bate, né, em algo que é muito baixo, tipo um quebra-mola ou um meio-fio, e pode te desequilibrar e cair. E dessa maneira, assim, esqui, além de você ficar numa altura um pouco mais alta, que não tem esse risco, ele economiza energia, ele otimiza o movimento. E aí as pessoas vão falar, não, algumas pessoas vão falar, a gente já testou outras maneiras de fazer e não deu certo. Essa é a melhor maneira, tem que continuar assim. Ou, olha, a gente sempre pedalou de maneira orbital e sempre deu certo, não inventa moda não. Essas frases são anticorpos da inovação, porque quando alguém traz ela, quem traz ela já não está disposto a colocar aquela energia que é necessária para a inovação. E quem escuta cai na tentação de falar: é mesmo, né? Eu ia botar energia, mas meu cérebro está aqui me convencendo de que eu não deveria. E aí se mantém naquele velho hábito. Então, o primeiro erro que eu vejo: identifique os anticorpos da inovação. Analista, não caia nessa armadilha, não seja você a pessoa que traz esse discurso. Ah, para que mudar? Tá dando certo. Ah, sempre foi assim. Ah, já tentamos e não deu certo. Talvez uma tentativa do passado foi feita quando a tua equipe, a tua área, a tua empresa não tinha maturidade suficiente para aquela inovação. E se você avançou, amadureceu e tenta hoje uma mesma coisa que não funcionou no passado, pode ser que ela funcione agora. Por isso que é tão importante. E você, analista, pode ser o fator de mudança, de transformação disso, se você assume esse discurso, essa postura, essa conduta de, olha, no passado não deu certo, mas hoje nós somos diferentes, somos outras pessoas. Vamos tentar de novo? E vamos ter certeza se continua não dando certo ou vamos descobrir se há uma maneira melhor de fazer? Tenta e não seja apaixonado pela inovação, pela ideia, né? Seja apaixonado pela inovação, mas não seja apaixonado pela ideia. Ah, não, vamos continuar tentando até dar certo, vamos continuar tentando até dar certo. Tentou, não deu certo, volta. Essa é a beleza da inovação. Você não está acorrentado à mudança. Ou, pelo menos, pondere bastante antes de fazer uma mudança que te acorrente a ela. Quando você for fazer uma mudança que não tem volta, pense bem, pondere um pouco mais, mas também não deixe de ir pelo medo. Se todos os indicadores mostram que vale a pena tentar, vai lá e tente. Mas a grande maioria das mudanças não é assim. Você pode voltar atrás. Então, essa é um outro artifício importante que quando você colocar em prática, isso vai te colocar em evidência. Sabe por quê? Porque quase ninguém nas grandes empresas pensam assim. Quase ninguém. Vamos tirar aí pontos fora da curva. Uma grande empresa de inovação como a Tesla, né, que faz carros elétricos, ou de repente como o Facebook, como o Google. Tirando esses pontos fora da curva, que são empresas que o core business dela, o negócio principal delas é inovação, tirando essa galera que vive inovação a todo momento, as outras grandes empresas, quase todas em sua maioria, não têm pessoas que têm a cultura da inovação. Então, quando você é analista, entende o que é um anticorpo da inovação, aquelas afirmações que sabotam a tentativa de inovar e você não traz elas, e quando escuta, não se afeta por elas, e ainda adota um discurso para, não, pessoal, não vamos fazer isso não, vamos tentar, você já está se destacando. Entende? Quando você tem esse comportamento, você já está em evidência e você vai ser percebido por isso. Então, esse é o primeiro erro, anticorpos da inovação. E aí, qual que é o segundo passo? Né? O primeiro passo é você quebrar o velho hábito de pensar e não cair nesse erro dos anticorpos da inovação. O segundo passo é você saber, entender que inovação é conectar pontos que estão desconexos. Então, quando você consegue perceber duas coisas que a princípio não estavam conectadas, ou que alguém não entendeu que tinha ali uma afinidade entre elas, e você percebe a afinidade e conecta elas, nesse momento você inovou. E por que eu estou te falando isso? Porque é importante que você desenvolva em você o hábito da inovação. Inovar em tudo, estar sempre com um olhar crítico do que poderia ser feito melhor e diferente, e ter paixão, prazer por isso. Porque se você não pratica inovação a todo momento, você não tem isso correndo na sua veia. Se você tenta ser inovador apenas 1 hora por dia, 2 horas por semana naquela reunião, você vai ter muita dificuldade. Porque você não tem o hábito de ser inovador e o teu cérebro vai te sabotar por conta daquela história de poupar energia. Agora, se você está o tempo inteiro alerta, e eu não digo no seguinte de que, ai meu Deus, não posso parar de pensar nisso. Não, simplesmente ativando a tua mente que, deixa eu ficar atento. Uma solução que eu quero ter na minha vida é como pedalar de uma maneira mais eficiente e melhor. Pronto. Estou ativo a isso. Eu vou buscar respostas para fazer isso. Declarou para tua mente, para o teu cérebro que você quer encontrar essa resposta, pronto, fique atento. E aí você pode estar no shopping e ver alguém fazendo um trabalho com um carrinho de limpeza do shopping. Olha que interessante aquela ferramenta, aquela maneira de fazer.
dá para conectar aquilo com a minha ideia de uma maneira diferente de pedalar. Às vezes você está no carro dirigindo e vê alguém passando de patinete e tem uma ideia. Às vezes você está num avião embarcando para uma viagem e vê lá na pista do aeroporto um carrinho diferente, um caminhão diferente, falando, nossa, olha só, aquilo ali serve para aquela solução que eu quero ter de uma maneira diferente de pedalar. Ou seja, esteja aberto a todo momento encontrar a resposta que você precisa para o problema que você quer resolver, para o problema que você quer inovar. Você precisa estar fazendo isso o tempo inteiro. Então, o passo 2 é esteja sempre atento para responder o problema ou para encontrar a solução que você declarou que você quer ter. E aí, o erro que eu vejo é isso. São pessoas que falam, eu quero ser um analista que inova. E aí tenta ser inovador 1 hora por semana naquela reunião de inovação. E sai dali e as respostas passam na frente dela, na frente dele, mas não se atenta. Por quê? Porque não ativou que comportamento inovador, ele é uma maneira de viver. Ele é quase que uma filosofia. Ele não é um momento da sua vida. Certo? Então esse é o passo 2. E aí a gente vai para o último passo, que é qual é a grande ferramenta que, se você, analista, colocar em prática na empresa, você vai se destacar. É o brainstorming. Aí você vai falar, poxa, Júlio, brainstorming, mas isso aí eu já ouvi falar, já fiz vários, e cara, esse negócio não resolve tanto assim não. O brainstorming bem feito. Sabe por quê? Tem muita gente que conhece, né, o brainstorming, que é a ferramenta, tem gente que chama de toró de parpite, né, uma tradução livre para o português. O que é o brainstorming? É o momento onde você se permite ter qualquer ideia para um problema que você tem ali. Então, traduzindo, né, brainstorming, né, seria tempestade mental ou tempestade de ideias, né? É quando você usa uma metodologia para poder ter ideias novas. Só que você tem que, primeiro, ter a filosofia da inovação correndo na sua veia, a filosofia da inovação. E segundo, você não pode viver os anticorpos da inovação. Passou esses requisitos? Vamos para o brainstorming. E aí é onde é que está o grande erro que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas aplicando mal a técnica do brainstorming. Reúne um grupo de pessoas num momento, e aí, o primeiro grande erro que eu vejo, não declaram qual é o problema específico a ser resolvido. Imagina que fale assim: ah, pessoal, precisamos aumentar vendas. Tá, mas aumentar a venda em quanto? Até quando? Venda de quê? De repente, até por quê? Se você não traz essa especificidade, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então você precisa trazer a especificidade do problema que você quer resolver, porque assim a mente de todas as pessoas naquele ambiente, perdão, a mente de todas as pessoas naquele ambiente vai se conectar com aquela problemática para trazer uma solução para aquele problema, certo? Então, esse é o primeiro grande erro. Então, tenha um problema ou um objetivo muito claro e específico traçado. Segundo grande erro que eu vejo nos brainstormings é que tanto o mediador como as pessoas que estão ali para dar ideias não praticam aquele tempo, que é um tempo definido, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos de essência de brainstorming. E qual é a essência do brainstorming? Toda ideia é válida. As pessoas começam a dar ideias e já tem outras podando ideia, os anticorpos da inovação. Então alguém fala assim: ah, eu quero aumentar em 10% até agosto a venda de bonés vermelhos. Por quê? Ah, porque é uma campanha que a gente quer fazer, que vai coincidir com uma data comemorativa que vai ter em agosto, que vai ser muito importante, sei lá, corrida da Fórmula 1 no Brasil e a Ferrari vai vir, e a Ferrari está ganhando e a gente quer aproveitar essa onda. Digamos que seja isso. E aí, quando declarou o objetivo, alguém fala assim: ah, para vender boné, a gente precisa então recrutar barbeiros e fazer uma campanha nos barbeiros. Aí alguém fala: nossa, que viagem, tem nada a ver. Quem é que vai de boné pro barbeiro? Aquele cabelo que você acabou de cortar fica grudando em tudo. Se você usar um boné novo, já era, perdeu o boné. A pessoa começa a sabotar a sugestão ali mesmo, no momento de brainstorming. Esse é um erro clássico. Então, o que é o brainstorming em essência? Você declara um problema, um objetivo específico, e aí você abre um tempo limitado, 5 minutos, 10 minutos, de ideias livres, onde nada é proibido, tudo é permitido. Ah, então vamos recrutar baleia para vender mais boné. Beleza, recrutar baleia. Ah, vamos fazer o seguinte, uma ação de pessoas carecas correndo com um boné. Tá, beleza. E vamos, toda ideia é permitida, não refute nenhuma ideia. Nesse momento, tudo é válido. Porque aí é que está a magia. Você lembra do segundo passo? Conectar pontos desconexos? Às vezes, uma ideia
uma ideia livre de uma pessoa e uma ideia livre de outra pessoa que nunca se conectaram, que não tem nada, a princípio, nada a ver, na hora que você olha para as duas e para o seu objetivo, para o seu problema que você tem que resolver, você fala, meu Deus, se eu juntar isso aqui é uma bomba atômica, vai ser um sucesso com certeza. Então é por isso que é importante deixar aquele tempo pré-determinado do brainstorming, que você vai declarar de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que seja, livre. E aí, uma ferramenta muito boa para que não tenham anticorpos é, pessoal, pensem em qualquer ideia e escrevam no papel e vem colar ela na parede, ao invés de cada um ficar falando, porque vira uma confusão, é difícil registrar e uma pessoa escuta uma ideia de outra e fala: "Ih, isso aí eu já tentei, isso não funciona". Anticorpos da inovação. Ou, nossa, que bobagem, esse cara está viajando. Anticorpos da inovação. Essa técnica de colocar no papel e colar na parede é boa, porque durante aquele momento ninguém vai estar olhando a ideia do outro para ficar vetando ela. Terminou o tempo que você decidiu, 10 minutos, por exemplo? Pronto, agora vamos ler tudo. Nesse momento, todo mundo já falou tudo o que queria. E todo mundo tem que só escutar, sem vetar. Só escuta. Aí você vai ler ideias muito pertinentes, ideias muito absurdas, mas às vezes nas ideias mais absurdas tem a sua melhor resposta. E você lê tudo com todo mundo só ouvindo. Terminou de ler tudo, aí sim, pessoal, quais dessas ideias aqui a gente vai levar para o segundo quadro ali, a gente vai colar no segundo quadro, por isso que usam tanto post-it. Quais delas a gente vai tirar desse primeiro quadro e vai colar no segundo quadro como as melhores ideias para a gente pensar sobre elas. Aí você pode fazer um esquema de votação. Uma técnica que eu já vi e acho interessante é cada um ter uma bolinha colorida, né, de adesivo ou uma caneta colorida e vai lá e faz uma bolinha em apenas uma ideia. Ó, você vai escolher uma ou três dessas ideias, faz a sua bolinha lá, pronto. Depois você vai pegar quais foram as ideias do brainstorm mais votadas e vai levar para o segundo quadro. Então é o primeiro filtro que você fez sobre tudo aquilo. Mas o mais importante, contextualize as pessoas. Antes de abrir aqueles minutos de brainstorming, fala, pessoal, tudo é possível, tudo é permitido. Imagina um mundo onde o recurso não é uma restrição, nada é uma restrição, tudo é possível. Pense nas suas. O que você sugeriria nesse mundo onde tudo é possível para resolver esse problema ou para chegar nessa solução? Então, assim, você potencializa o brainstorming. E analista, por que eu estou te contando isso? Porque é uma técnica simples de aplicar, mas sofisticada de aplicar a filosofia dela. E eu estou te contando quais são os sabotadores dessa técnica e como fazer ela dar certo. E quando você implementar isso numa grande empresa, você vai entrar numa vitrine, numa evidência que muitos gestores não sabem praticar essa técnica. E você, como analista, vai saber ser um mediador, um condutor, um vendedor da cultura da inovação. Uma cultura onde é muito importante praticar a tolerância ao erro. Toda empresa que inova é tolerante ao erro. Empresas que crucificam quem erra não conseguem inovar, porque se você tem medo de errar, você não inova. Então, você começa a ser um embaixador da cultura de inovação por meio agora, nesse encontro nosso, da ferramenta do brainstorming e não caindo nas armadilhas dos anticorpos da inovação, aquelas frases, e também entendendo que você não inova uma hora por semana. Inovar é uma filosofia. Declare um objetivo ou um problema para a tua mente, esteja a todo momento aberto a encontrar a resposta, porque a tua mente vai estar buscando essa resposta em lugares que você nem imagina. Daí vem o ócio criativo, que a gente vai falar em um outro momento, mas que é você praticar, né, criatividade fora da tua rotina. Em um outro momento a gente mergulha nisso. É isso que eu queria trazer para você e eu quero te fazer um convite. Aplique o que eu trouxe para você hoje. Coloque em prática. E eu te desafio. Se você fizer isso com consistência durante 4 semanas, que é um mês, se você não vai ser percebido já como alguém que está se destacando, que está fazendo algo muito diferente que é importante para a empresa, se você não vai ouvir, se eu te desafio a voltar aqui e falar, Júlio, eu não ouvi nenhum comentário, nenhum elogio por ter adotado essa postura. Você pode me cobrar. É tiro certo. É batata. Então coloque em prática isso, certo? E a gente está fazendo esse teste aqui, né, hoje, de num momento diferente, num outro horário, trazer para você conhecimento de alta performance, o jogo da alta performance, para ajudar você, analista, a conquistar o seu cargo de liderança numa grande empresa. O que eu te peço em troca é apenas compartilhe, envie esse conhecimento, envie esse link para outras pessoas que você sabe que querem crescer na carreira, mas que não sabem como, ou aqui no nosso vídeo do YouTube. Envie o aviãozinho para pessoas que você gosta e que querem crescer, mas que se sentem perdidos, perdidas, mas que estão comprometidos com o seu crescimento. Porque eu estou 200% comprometido com você que escolhe crescer. Esse vai ser o melhor ano da nossa carreira. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo encontro.